Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O Banco Nacional de Mandados de Prisão realizou um levantamento e apontou que o Brasil possui cerca de 10 mil pessoas procuradas pela Justiça há mais de 10 anos. Essa plataforma, administrada pelo Conselho Nacional de Justiça, reúne todas as ordens de prisão emitidas no país. No primeiro semestre de 2024, foi marcado por mudanças legislativas nas regras para o sistema penal, como o fim da saída temporária de presos e sobre decisões da Justiça que vão afetar o encarceramento, como a descriminalização do porte de maconha decidida pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 77% dos mandados, em vigor até 19 de novembro, são de natureza penal, e 58% deles dizem respeito a prisões provisórias. No total, o Brasil tem 108.593 pessoas procuradas para cumprimento de condenações definitivas e 149.728 para mandados provisórios. A falta de integração entre sistemas estaduais de segurança pública é um problema em casos onde os procurados vivem em estados diferentes de onde cometeram os crimes. Alguns casos são ainda mais complexos. Criminosos envolvidos em homicídios e latrocínios, geralmente sem endereço fixo, são os mais difíceis de localizar. O cumprimento de todos os mandados de prisão poderia agravar a superlotação nos presídios brasileiros, já que enfrentam um déficit de 174 mil vagas para uma população de 763 mil detentos. O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo, e especialistas estimam que, com todos os mandados cumpridos, o número de presos ultrapassaria 1 milhão de prisioneiros. Só os Estados Unidos têm 1.760.000 presos, e na China chega a ter 1.690.000 presidiários. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, os homens presos são mais de 634 mil, cerca de 96% dos presos. As mulheres são os outros 4%, mais de 28 mil detentas. Um estudo mostrou que 6 em cada 10 homicídios não são solucionados, indicando problemas mais amplos no sistema de justiça criminal. De acordo com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, entre os mandados mais antigos, 4 foram expedidos há mais de 30 anos. Os 10 mil procurados pela Justiça há mais de 10 anos equivale a 3% de 368 mil mandados de prisão que estavam vigentes pelo Conselho Nacional de Justiça. Ainda de acordo com os dados do Ministério da Justiça no Brasil, uma boa parte dessas pessoas sequer chegaram a ser condenadas. Quase 30% das pessoas encarceradas no país estão em prisão provisória, ou seja, são 183 mil aguardando julgamento. O Supremo Tribunal Federal reconhece a falta de julgamento e da superlotação e as violações de direitos no sistema prisional brasileiro e que há uma massiva violação de direitos fundamentais nos presídios. E os gastos de brasileiros no exterior estão aumentando cada vez mais. O resultado de outubro é o maior para o mês em 5 anos. Vamos conferir. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram o equivalente a 7 bilhões e 700 milhões de reais em outubro, um leve aumento em relação a setembro. O valor é o maior para o mês de outubro desde 2019, quando os turistas desembolsaram 8 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador também registrou leve alta. Os brasileiros gastaram o equivalente a 7 bilhões 690 milhões de reais em outubro do ano passado. Já durante os anos de pandemia, os gastos de turistas foram bem menores. O saldo das viagens, que é a diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil, ficou negativo em 4 bilhões e 200 milhões em outubro. Enquanto os estrangeiros desembolsaram, no mês, 3 bilhões e 400 milhões de reais em solo nacional. O pente fino do INSS cortou mais da metade dos auxílios-doença neste ano. Mais de 270 mil pessoas tiveram a renda cortada. O Instituto Nacional do Seguro Social cortou os auxílios-doença de quase 52% dos beneficiários, ou 277 mil, tiveram a renda cortada. Eles passaram por exame médico com um perito da Previdência Social entre julho e outubro deste ano. Mais de 530 mil perícias já foram realizadas e o INSS deve convocar 300 mil segurados para exame presencial. Segundo o Ministério da Previdência Social,
A intenção é realizar 800 mil perícias de revisão até o final deste ano e seguir com o programa em 2025, ainda sem data específica para terminar. Os segurados que estão incapacitados para o trabalho e recebem auxílio-doença podem ter de passar por perícia no INSS. Ao passar pelo exame pericial, o segurado pode receber 3 respostas do perito médico. O beneficiário pode ter alta, o que faz com que o auxílio seja cortado. Pode continuar recebendo a renda, ou ter o benefício convertido em aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ao todo, a Previdência informou que 36 mil auxílios foram convertidos em aposentadoria por invalidez. O segurado está sendo convocado para a perícia de revisão durante o período em que recebe o seu auxílio. A convocação é por carta enviada para a residência, aviso no sistema bancário e por SMS. Para ser convocado, é preciso manter dados como telefone e endereço atualizados no Meu INSS. E uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que mulheres e homens negros vivem entre 4 e 6 anos a menos do que as pessoas brancas no Brasil. De acordo com o estudo, na raiz da diferença estão a pobreza e a violência. A pobreza, principal fator, submete os mais pobres a doenças relacionadas à má alimentação, falta de saneamento e, sobretudo, a violência em favelas e agrupamentos urbanos precários. Na pesquisa, pretos e pardos foram agrupados em negros, que compõem, segundo o censo, 2022, 55% dos brasileiros. Foram consideradas as expectativas ao nascer em 2 décadas, 2000 a 2009 e 2010 a 2019. A má qualidade dos dados de óbitos anteriores. A 2000 impossibilitou estimativas para a década de 1990. O diferencial na expectativa de vida em relação às pessoas brancas é maior entre os homens negros e chegou a 5,9 anos a menos na década 2010 a 2019. A principal contribuição para esta diferença é atribuída a causas externas, que correspondem a mais de 46% do diferencial. Entre os motivos, prepondera a violência. E o trabalho mostra que a mortalidade precoce entre negros ocorre especialmente entre dos 15 aos 34 anos, entre a juventude e o início da idade adulta. Os dados mostram que houve um avanço na mortalidade precoce de homens negros da década de 2000 a 2009, a de 2010 a 2019, o que sugere aumento da violência contra essa faixa da população entre os 2 períodos. No caso das mulheres, considerando o período 2010 a 2019, em que foi constatado que as negras vivem 4 anos a menos que as brancas. A principal contribuição para a diferença foram as chamadas demais causas, 39,6% do diferencial. Dentre elas, destacam-se doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tinha, em 2022, 16.400.000 de seus habitantes, 8% da população morando em 12.300 e 48 favelas e comunidades urbanas em 656 municípios. Em relação à violência, segundo a mais recente edição do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 49,2% dos homicídios registrados em 2022 no Brasil tiveram como vítimas pessoas de 15 a 29 anos. Foram 62 mortes violentas de jovens nessa faixa etária por dia, em média. E um sistema de inteligência artificial foi criado para monitorar buracos nas ruas. A tecnologia já foi contratada pela Prefeitura do Rio Grande do Sul e a nossa repórter, a Kátia Fantin, vai trazer mais detalhes. Vamos ver. Desníveis e imperfeições na pista, como esses, dificultam o trajeto de pedestres e motoristas. Em busca de melhorias nas ruas de Porto Alegre, um sistema de inteligência artificial foi contratado pela Prefeitura e já identificou mais de 2.000 buracos nas ruas, em um mês de monitoramento. O projeto utiliza veículos de aplicativos equipados com câmeras e sensores para monitorar as condições das vias em tempo real e direcionar os reparos necessários. Conforme o veículo anda e registra as imagens, a inteligência artificial lê os dados em tempo real e assim identifica as imperfeições na pista.
Os registros, em seguida, são enviados a um sistema para agilizar a execução dos reparos. Dos 3,4 mil quilômetros de vias em Porto Alegre, 49,57% já tem informações coletadas pelo sistema. Essa tecnologia também já está em uso em outras cidades, como Curitiba, São Paulo e Recife, e promete acelerar os reparos nas vias e garantir mais eficácia nos serviços. E ainda falando sobre trânsito, nós vamos ver agora uma imagem impressionante lá do Rio de Janeiro. Isso porque 2 homens resolveram transportar um cavalo em uma moto. O nosso repórter Anderson Nascimento vai mostrar esse vídeo e contar os detalhes dessa história. Dessa vez, foram 2 pessoas flagradas carregando um cavalo em uma moto na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O animal demonstrava estar desconfortável e dava coices para tentar se soltar. A cena chamou a atenção dos motoristas e pedestres que estavam perto do shopping Nova Iguaçu. A prefeitura do município disse que os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito monitoram as ruas diariamente, mas não chegaram a flagrar a situação e nem receberam qualquer chamada sobre o transporte ilegal do animal. Mas não foi só esse, não. Em outro caso, na rodovia Presidente Dutra, altura de Belfort Roxo, também na Baixada Fluminense, motoristas flagraram um outro cavalo sendo transportado dentro de um automóvel. O animal foi colocado com a cabeça para fora do veículo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, nos surpreendemos a cada dia. E uma piton albina foi resgatada de um circo e ganhou vida nova no Mato Grosso do Sul. A nova casa dela agora é o Bioparque Pantanal e os funcionários do local fizeram até uma campanha para dar nome à cobra. Quem traz mais detalhes é o repórter Wellington Pael. A piton albina foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental na cidade de Amambai, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, a serpente é uma fêmea de 2,5 metros e tem 8 quilos. É considerada jovem, com idade estimada aí em 3 anos e pode viver até 30 anos. Ela foi encontrada em um circo, onde era utilizada como atração, o que é proibido por aqui, por força de uma lei estadual, isso desde 2009. Lembrando que a piton é considerada uma das maiores espécies de serpente do mundo, podendo chegar a ter até 8 metros de comprimento e pesar pelo menos 100 quilos, isso na fase adulta. O animal tem origem no continente asiático e é comum em florestas tropicais, úmidas, manguezais e planícies alagadas, em países também como Bangladesh, Camboja e Laos. Bom, a serpente é considerada exótica aqui no Brasil, justamente porque não pertence à nossa fauna. Portanto, uma vez que ela é resgatada, ela não pode retornar à natureza, especialmente quando há então uma domesticação, já que a serpente perde todos os seus instintos de defesa naturais. Diante dessa situação, a piton achada no circo foi levada para o Bioparque Pantanal, que é o maior aquário de água doce do mundo, localizado em Campo Grande, a capital aqui do Mato Grosso do Sul. Por lá foi preparado todo um recinto projetado de acordo com as normas do IBAMA, com estrutura como substratos, também plantas, toca, pedra aquecida, lâmpadas e área úmida, que simulam o ambiente natural da espécie. O objetivo, claro, é garantir o bem-estar do animal, imitando aí um ambiente mais próximo às necessidades fisiológicas e também comportamentais da serpente, na busca, claro, por estimular comportamentos naturais. Além do aquário, o Bioparque tem também iniciativas de educação ambiental e também de conservação da biodiversidade. Nesse contexto, as serpentes despertam tanto curiosidade da população, como também têm um papel fundamental para a ciência. Além de ganhar um espaço todo adequado para ela, a piton também ganhou um nome, escolhido por internautas em uma enquete publicada na página do Bioparque em uma rede social. A partir de agora, ela se chama Capitu, nome da personagem mais famosa de Machado de Assis, que aparece no clássico da literatura Dom Casmurro. E ainda nesse mundo animal sobre cobras, uma serpente d'água que ocupa exclusivamente as áreas inundáveis do Pantanal está ameaçada de extinção.
O animal, que foi descoberto recentemente por cientistas, não é vista desde 2020. E quem vai contar mais sobre essa história lá no Mato Grosso do Sul é a repórter Fabiane Dorta. Essa serpente d'água não é mais achada viva no Pantanal desde 2020, que até então era o ano que tinha registrado o maior incêndio da história do bioma, ficando atrás somente da área devastada este ano, em 2024, pelas queimadas. A espécie foi descoberta recentemente também, em 2019, e já no ano seguinte, pesquisadores que estudam o comportamento do animal na natureza só encontraram exemplares mortos pelas chamas. De 2020 até 2023, foram feitas 6 expedições de monitoramento nas cidades de Barão do Melgaço e Poconé, no nosso estado vizinho Mato Grosso, que apontaram essa vulnerabilidade da espécie aos incêndios. Diante desse cenário, há essa preocupação de pesquisadores acerca do risco de extinção da espécie. O desaparecimento da serpente foi registrado em um estudo publicado na revista científica Biodiversidade Brasileira, do ICMBio. A constatação foi feita por pesquisadores de 4 instituições diferentes que estudam a herpetofauna, que é um termo utilizado para designar um conjunto de répteis e anfíbios que habitam uma região específica. O Pantanal não é conhecido por ter um grande número de espécies endêmicas, ou seja, que vivem somente ali naquele bioma. Por isso, essa serpente pode ser única, porque não poderia ser encontrada em qualquer outro lugar do planeta. Como ela foi recém-descoberta, os hábitos dessa cobra ainda estão em estudo. O que se sabe é que ela provavelmente come peixes e outras espécies aquáticas. A detecção dela na natureza é bem difícil, já que tem hábitos noturnos e semi-aquáticos, permanecendo em áreas alagadas durante a cheia e em fendas formadas em rachaduras na lama durante a seca. Por isso, os cientistas alertam para a necessidade de continuar a procura e o monitoramento dessa espécie. A cobra recebeu o nome científico de Helicops boitata e não foi à toa. Faz referência a uma lenda do boitatá, uma serpente gigante do fogo que habitaria os rios brasileiros, protegendo as florestas contra incêndios causados por humanos. E olha só, um boto um pouco ousado resolveu brincar de morder e de puxar o rabo de um jacaré de 5 metros. A sorte dele é que esse jacaré estava bem tranquilo. Vamos ver. Tem gente que brinca com o perigo sem medo nenhum. As imagens gravadas por um drone mostram um boto cor-de-rosa brincando de puxar o rabo de um jacaré-açu de cerca de 5 metros, no rio Itapará, em Rondonópolis, Roraima. O boto nada atrás do jacaré, beliscando o rabo dele e se diverte. Um outro se aproxima até que o jacaré para de nadar e os 2 botos se afastam. Em outra imagem, podemos ver o boto vindo de longe, nadando com velocidade até o jacaré novamente. Esse jacaré não consegue ficar em paz mesmo. Apesar do perigo, os 2 parecem tranquilos, sem demonstrar intimidação, mesmo os 2 sendo predadores daquele ambiente. E dificilmente o boto poderia entrar para o cardápio do jacaré. Segundo especialistas, um jacaré pode predar um boto. No entanto, ele ressalta que esse tipo de comportamento é raro, mas o inverso é muito improvável. Em situações normais, a agilidade do boto dificulta a captura por jacarés, que só costumam atacar indivíduos da espécie se estiverem doentes ou encalhados. E você vai ver a seguir: vacina brasileira contra o câncer começa a ser testada nos Estados Unidos. E ainda, preço da carne aumenta mais de 7% e vira preocupação para as festas de fim de ano. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com mais notícias. E olha só, uma vacina brasileira para tratar o câncer de próstata vai começar a ser testada nos Estados Unidos. E em caso de resultados positivos, o medicamento poderá ser comercializado em 18 meses.
uma vacina brasileira contra o câncer de próstata, criada pelo médico gaúcho Fernando Freltz, começou essa semana a ser testada nos Estados Unidos. É a primeira vez que uma tecnologia inteiramente desenvolvida no Brasil alcança tal estágio de aprovação por uma agência regulamentatória norte-americana. A vacina, com investimento público e privado de 70 milhões de reais ao longo de 25 anos, visa reduzir a recorrência da doença e pode economizar bilhões de dólares globalmente. O tratamento, já testado no Brasil, passa por um estágio clínico de fase 2, adaptativo nos Estados Unidos. A tecnologia da vacina usa fragmentos do tumor para produzir uma resposta imune eficaz. A meta é diminuir a taxa de recorrência da doença de 37% para 12%. O estudo nos Estados Unidos inclui 230 pacientes em 21 centros de pesquisa. Cada um receberá um tratamento imunoterapêutico personalizado, criado a partir das células cancerígenas coletadas durante a cirurgia. Se os resultados forem positivos, a imunoterapia poderá ser registrada comercialmente em cerca de 18 meses. E o médico Fernando Kreutz, que é o criador dessa vacina, ele deu uma entrevista para a HIT e explicou como o medicamento funciona. Vamos ouvi-lo. Essa vacina ela não previne o surgimento do câncer, mas o que ela faz, ela previne a recorrência da doença. Então, o que ocorre? No momento em que o cirurgião, o urologista faz a cirurgia no caso do câncer de próstata, ele remove o tecido onde está o tumor e um pedacinho desse tumor, um fragmento desse tumor, vem para o nosso laboratório. A partir disso, a gente cresce, a gente expande essas células, a gente cresce essas células no laboratório e aí o que nós fazemos? Nós fazemos uma modificação nessas células que agora elas conseguem ser visíveis ao sistema imunológico. É como se eu pintasse essas células e agora elas se tornam um alvo para o nosso sistema imunológico. Nós fizemos a descoberta, nós criamos então essa tecnologia toda aqui no Brasil. A partir dali a gente realizou então estudos clínicos aqui no Brasil, estudos clínicos iniciais no Brasil de fase 1 e fase 2, e os dados que a gente gerou nesses estudos mostraram o quê? Mostraram que quando eu pego dois grupos de pacientes, todos eles recebem o mesmo tratamento, a diferença é que um grupo recebeu, além do tratamento convencional, ele recebe também essa vacina personalizada. Qual foi a diferença entre os dois grupos? O grupo que não recebeu a vacina, o grupo que recebeu apenas a terapia convencional, ele teve uma recorrência, a doença voltou em mais ou menos 36% dos casos. Já no grupo que recebeu, além da terapia padronizada, mais a vacina, a recorrência, ou seja, a volta da doença, foi de apenas 12%. Então vocês veem que a gente está reduzindo em mais da metade a chance de haver uma recorrência da doença. Isso acontece, esse paciente primeiro não necessita de nenhum outro tratamento e estaria então com a doença dele controlada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou a Operação Bisturi contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes contra planos de saúde. O esquema pode ter causado um prejuízo de até 50 milhões de reais. E as investigações indicaram a participação de 11 pessoas, incluindo médicos, advogados e empresas do setor. As autoridades saíram para cumprir 15 mandados de busca e apreensão nos endereços relacionados aos suspeitos. Segundo a polícia, eles forjavam cirurgias superfaturadas e solicitavam reembolso por procedimento que, na realidade, nunca aconteceram. Operadoras como a Mil, Bradesco Seguros e Sul América estão entre as vítimas dessa prática criminosa. Os mandados serão cumpridos nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Leblon e Ipanema, no Rio de Janeiro, e também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investigadores apontaram que o grupo utilizava registros de médicos já falecidos e realizava ações judiciais para acelerar o pagamento de cirurgias fraudulentas. O esquema ainda envolvia participação de empresas fornecedoras de órteses, próteses e materiais especiais, produtos que têm custos elevados e impactam diretamente a conta dos planos de saúde. A Operação Bisturi revelou as graves irregularidades que podem ocorrer no setor de saúde. A polícia pretende coletar provas como documentos e celulares que ajudem a aprofundar as investigações. Este caso reforça a importância da fiscalização sobre o setor de saúde e a necessidade de proteger os interesses dos pacientes que dependem desses serviços. Uma pesquisa aponta que usuários de cigarros eletrônicos têm até 6 vezes mais nicotina no sangue do que os fumantes de cigarros convencionais.
Além disso, eles relatam ter mais problemas de saúde mental. Vamos ver. A saúde dos jovens do estado de São Paulo está causando preocupações nas autoridades de saúde. São eles os maiores usuários de cigarros eletrônicos e que podem apresentar um quadro de saúde ameaçado de uma hora para outra. Uma pesquisa do INCOR, o Instituto do Coração, mostrou um resultado grave e assustador. O estudo apontou que quem usa cigarro eletrônico com frequência tem, em média, até 6 vezes mais nicotina no sangue do que quem fuma um maço de cigarro convencional por dia há cerca de 25 anos. Jovens se tornam de dependentes em pouco tempo de uso e os exames revelam que o comprometimento da saúde também chega mais cedo. A comercialização dos chamados vapes e pods é proibida pela Anvisa, mas não significa que é difícil de encontrar. Em várias cidades do estado de São Paulo, usuários foram entrevistados usando o cigarro eletrônico livremente. Por isso, é cada vez mais comum encontrar nos hospitais pessoas jovens com problemas pulmonares graves. A pesquisa do INCOR mostrou também que 3 em cada 10 usuários de cigarro eletrônico relatam problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Tudo indica que o vício seja causa e efeito desse mal. E um dado bastante interessante divulgado pelo IBGE apontou que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde no Brasil. E com isso, a população brasileira pode começar a diminuir a partir de 2041. A pesquisa do IBGE apontou que a idade média da mulher brasileira a ter o seu primeiro filho subiu de 25 para 27 anos em 2024, com a tendência de aumentar a cada década, podendo chegar a 31 anos até 2070. E os partos realizados em mulheres com mais de 40 anos aumentaram mais 80%. Um dos motivos para essa nova realidade no país é que a mulher brasileira tem se dedicado muito nos últimos anos à sua vida profissional e acadêmica, gastando mais tempo investindo e construindo uma profissão para depois construir uma família com filhos. Um outro fator muito relevante é o gasto que se implica a famílias que decidem ter filhos. Escola, alimentação e principalmente o gasto com saúde pesa cada vez mais no bolso do brasileiro e por isso tem sido adiado a ideia de aumentar a família. Com isso, a pesquisa revelou que inevitavelmente o número da população brasileira tende a diminuir dentro de alguns anos. Mas essa realidade não deve ficar só no Brasil e muito em breve pesquisas por todo o mundo devem revelar dados similares. O preço da carne sobe mais de 7% e virou uma preocupação para as festas de fim de ano. Vamos conferir mais informações na reportagem. O preço da carne subiu 7,54%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15. E a mudança impacta diretamente para quem estava se preparando para as festas de final de ano. O levantamento foi feito entre os dias 12 de outubro e 12 de novembro, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira. A elevação dos preços exige um reajuste no orçamento dos brasileiros no dia a dia, já que a expectativa é que os alimentos continuem a encarecer. Mas o que explica para esses aumentos? De acordo com os especialistas, a economia brasileira aquecida e a valorização do dólar contribuíram para a inflação dos alimentos. Entretanto, outro fator que fez o preço subir foram as mudanças do clima, a falta de chuva e os incêndios ocorridos na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. A área de pastagem foi reduzida, o que impacta diretamente na produção de insumos e na criação de gado. A preocupação não é somente com o consumidor de modo geral, mas principalmente com a população mais vulnerável, como os mais pobres. Quando o preço da carne sobe, o valor da cesta básica é puxado para cima também. Entre os maiores aumentos nos últimos meses estão a laranja-lima, com 25%, o óleo de soja, com 8,38%, e o tomate, com aumento de 8,15%. Já o café subiu 2,79% e o leite 0,60%. E olha só, 2 restaurantes famosos no Espírito Santo decidiram reduzir a jornada de trabalho dos funcionários. Eles se anteciparam ao debate sobre o fim da escala 6x1. Após semanas de debates nas redes sociais sobre a jornada de trabalho 6x1, 2 restaurantes famosos em Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, se declararam a favor do fim da escala atual e adotaram a 5x2. Em uma nota publicada em uma rede social, o restaurante Mandacaru, que serve comidas típicas nordestinas no sítio histórico da Prainha,
localizado em Vila Velha, declarou total apoio ao fim da escala de trabalho 6x1 e anunciou que antes mesmo da votação da PEC que trata do tema, já havia adotado a escala 5x2 no estabelecimento, com o objetivo de priorizar o bem-estar físico e emocional dos colaboradores. E disse ainda que os funcionários apresentam mais disposição e bem-estar durante o trabalho. O outro restaurante que adotou essa medida foi a Oca, que revelou que parte da equipe tem 2 folgas semanais e a outra tem 3 folgas, e que uma escala humanizada atrelada a uma remuneração acima do piso salarial é a receita para diminuir a rotatividade, aumentar a produtividade e trazer bem-estar à equipe. A PEC que pede o fim da escala 6x1 foi muito comentada nas últimas semanas por dividir opiniões. E o desemprego de profissionais com ensino superior é praticamente a metade daqueles que não entraram na faculdade. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, os empregadores estão cada vez mais rigorosos na hora de assinar uma carteira de trabalho. O Brasil vive um momento positivo no mercado de trabalho, com dados que mostram crescimento no emprego e taxas de desocupação entre as mais baixas dos últimos anos. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego geral caiu para 6,9%, enquanto entre os profissionais com ensino superior completo e mais de 25 anos foi de apenas 3,5%. Essa situação reforça o aquecimento no mercado para profissionais qualificados, que estão em alta demanda. Regiões como o Sul e o Centro-Oeste apresentam as menores taxas de desocupação para esse público. Em contraste, o Nordeste e o Norte enfrentam maiores desafios para inserir profissionais especializados no mercado. Além disso, uma mudança importante está em curso nas prioridades dos trabalhadores, especialmente entre os jovens. Pesquisas indicam que muitos profissionais têm dado mais valor à qualidade de vida do que aos altos salários. Enquanto 72% ainda consideram o salário como um fator relevante na escolha de emprego, benefícios como horários flexíveis, possibilidade de trabalho remoto e programas voltados ao bem-estar têm se destacado. Entre os benefícios mais procurados estão auxílio para atividades físicas, créditos para cursos de qualificação e assistência médica diferenciada. Isso é especialmente notado em trabalhadores mais jovens, que buscam equilíbrio entre carreira e vida pessoal, e nos mais seniores, que valorizam pacotes de benefícios personalizados. Áreas como tecnologia da informação, saúde e economia estão entre as mais aquecidas. Profissões como engenheiros de software, analistas de dados, médicos e fisioterapeutas apresentam não apenas alta demanda, mas também os menores índices de desemprego. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego para profissionais qualificados seja historicamente baixa devido à limitada proporção da população com ensino superior, seja de 19%, o desafio é atrair e reter talentos. As empresas têm investido em estratégias para oferecer mais do que apenas salários competitivos, buscando atender a um perfil de trabalhador cada vez mais consciente das necessidades e expectativas. Agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal e quem vai trazer mais informações é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. E o holandês Max Verstappen conquistou o tão sonhado título da Fórmula 1 e quebrando recordes, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde para você e aos nossos telespectadores. O piloto da Red Bull, Max Verstappen, levou o título dessa temporada para casa. Esse foi seu 4º título pela Red Bull e se igualou ao alemão Sebastian Vettel. Vamos conferir. De 24 provas que ocorrem por temporada na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen precisou de 22 para se sagrar o grande campeão de 2024. E o título veio depois de um 5º lugar no GP de Las Vegas. Com a conquista, o piloto se tornou agora tetracampeão mundial consecutivo, vencendo em 4 temporadas seguidas, igualando assim a marca do alemão Sebastian Vettel, que venceu de 2010 a 2013. Ele também é um dos únicos nomes na história a se tornar tetra antes dos 30 anos. Com 27 anos completos, Verstappen agora é o segundo piloto mais
jovem ao chegar ao tetracampeonato, atrás exatamente de Vettel, que venceu seu 4º campeonato quando tinha 26 anos de idade. A lista dos tetracampeões mais jovens ficou assim. Em primeiro lugar, Sebastian Vettel foi tetracampeão com 26 anos e 3 meses na temporada de 2013. Em segundo lugar, Max Verstappen, com 27 anos e 1 mês nessa temporada de 2024. Em terceiro lugar, Michael Schumacher, com 32 anos e 7 meses na temporada de 2001. Em quarto lugar, Lewis Hamilton, vencendo com 32 anos e 9 meses na temporada de 2017. E fechando na quinta posição, Alan Prost, já no fim da carreira com 38 anos, na temporada de 1993. Verstappen tem tudo para se tornar ainda mais vencedor e quem sabe até se tornar o maior campeão de todos. Para isso, o holandês precisará correr muito nas próximas temporadas para assim superar Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ambos com 7 títulos. Max já carrega marcas importantes em sua carreira, como por exemplo ser o piloto mais jovem a chegar na elite da Fórmula 1, quando estreou com apenas 17 anos. Ele também foi o piloto mais jovem a vencer uma corrida, quando tinha apenas 18 anos. Uma coisa é certa, quando se trata de Max Verstappen, recordes gigantes se tornam apenas detalhes. E agora nós vamos falar de futebol. No Campeonato Brasileiro de 2024, muitos clubes trocaram os treinadores durante a temporada, não é mesmo, Pedro? O Brasileirão Série A contou com 19 trocas de técnico até o momento, com 13 dos 20 clubes fazendo trocas ao longo da temporada. Sport e Ceará fecham a Série B dentro da zona de classificação. Bahia e Fortaleza garantiram a permanência. O Vitória está com grandes chances de ficar na elite. Apenas um desastre atrapalharia esse plano. Assim, em 2025 podemos ter 5 clubes nordestinos no mais alto nível do futebol brasileiro, algo jamais antes visto na era dos pontos corridos. Com direito a 2 clássicos impactantes, como o Bavi, entre Bahia e Vitória, e o Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará. Nos últimos anos, clubes como Fortaleza e Bahia estão se consolidando entre as grandes forças do futebol brasileiro, junto a uma gestão que sabe lidar com as limitações do clube, ao mesmo tempo que inova e eleva o patamar do futebol nordestino. Com 5 clubes na elite, a potência seria confirmada, e o Nordeste, de fato, se tornaria um protagonista no futebol brasileiro. E ainda falando de Campeonato Brasileiro, a temporada 2025 pode ser histórica para os times nordestinos. Conta pra gente. Com a confirmação do G4 da Série B e o fim próximo da Série A, 2025 pode ser o ano com mais clubes nordestinos na elite do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Durante o Campeonato Brasileiro de 2024, muitos técnicos foram demitidos por não atender às expectativas do clube e de sua torcida. No total, foram 19 trocas de treinadores até o momento. De todos os times, apenas 7 treinadores estão nos mesmos clubes desde o início do Brasileirão. São eles Arthur Jorge no Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia, Vojvoda no Fortaleza, Gabriel Milito no Galo, Renato Gaúcho no Grêmio e Cláudio Tencati no Criciúma. Dentre os 13 clubes que tiveram trocas de treinadores, 4 deles tiveram 3 ou mais técnicos ao longo do ano. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude e Vasco são os times que mais trocaram de treinador ao longo dessa temporada. O grande número de demissões e pressão sobre os resultados preocupam o trabalho de treinadores no Brasil. Por hoje é só, Fernando. Eu fico por aqui. Um ótimo domingo para você e para todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você e até mais. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.